Lá, papai, mamãe, quem sabe avô, avó, tio, tia, enfim, alguém que é responsável por uma criança em cuidar e ensiná-la. Nós estamos começando agora esse breve programa chamado Palavra em Família. Estamos alegres por sua confiança em nos permitir cuidar e ministrar o ensino da palavra de Deus a elas. Agradecemos por você levá-las aos cultos, pois isso é um excelente incentivo para elas aprenderem mais a respeito do reino de Deus e de como podem viver de uma maneira que agrade ao Senhor. Aos poucos, elas conhecerão o Senhor e sua palavra, para futuramente tomarem com entendimento a decisão de seguir o caminho de Deus e uma vida com Cristo. Porém, a palavra de Deus delega aos pais, ou a quem for responsável pela criança, a tarefa de ensiná-la diariamente a andar nos caminhos do Senhor, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 ao 7. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. Assim ela terá todos os dias, em um ambiente seguro e com pessoas que ela confia, o ensino nas condições mais tranquilas para elas. Levá-los à escolinha, à igreja é bom, mas aprender em casa é bem melhor. Por isso, queremos ajudá-lo com esta nobre tarefa, trazendo a explicação daquilo que estamos ensinando a elas, pois, como a Bíblia diz, as palavras devem estar primeiro no teu coração. Hoje nós vamos começar aprendendo sobre a parábola do bom samaritano. Vamos então ouvir, acompanhar essa parábola, lida a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. O bom samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: Você respondeu corretamente. Faça isto e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu, dizendo: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois, colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuide deste homem. E, se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: Qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faça o mesmo. Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37. Muito bom. A salvação, ou a certeza de que um dia estaremos para sempre no céu com o Senhor, é garantida apenas pelo perdão de Deus. A Bíblia afirma que esse perdão recebemos de graça ao crermos e confessarmos que somente o sacrifício de Jesus na cruz foi aceito por Deus, como o perfeito pagamento pelo nosso modo pecaminoso de viver. Portanto, é pela fé que recebemos a vida eterna, e não pelas boas obras, como diz Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Abre aspas. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Fecha aspas. Porém, hoje e na época de Jesus, existem muitas pessoas que preferem confiar que suas boas obras garantem a entrada no reino de Deus.
Elas estão enganadas pelo próprio orgulho e permanecem condenadas até que reconheçam e confessem que são pecadoras. E em seguida, arrependidas, recebem a Jesus como seu Salvador e Senhor. Mas os religiosos da época de Jesus não gostavam dos ensinos dele, pois ele sempre mostrava seus pecados que escondiam no coração e que faziam de tudo para mostrar que eles eram pessoas sem pecado. Quando um destes religiosos hipócritas tentou fazer Jesus cair em uma armadilha para desacreditá-lo, ele fez a seguinte pergunta a Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus devolveu a pergunta ao religioso e ele respondeu repetindo o que estava escrito nos ensinos de Moisés e que deveriam ser obedecidos por todo o povo de Deus. Abre aspas. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Fecha aspas. Jesus sabia que o religioso não obedecia a todos esses mandamentos. Por isso, Jesus disse que ele estava certo e que deveria praticar de modo perfeito o que ele acabara de responder. Mas o religioso não estava interessado em obedecer a Deus. E para disfarçar, ele provoca novamente Jesus perguntando, abre aspas, quem é o meu próximo? Fecha aspas. Então Jesus responde contando a parábola do bom samaritano, que é uma das histórias mais conhecidas do Novo Testamento, encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37. Ao terminar de contar a parábola, Jesus pergunta então ao religioso quem seria o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes. Sem encontrar outra resposta, o religioso teve que confessar que foi o samaritano o próximo da vítima dos salteadores. Com essa resposta, o religioso e todo o povo judeu, que viam os samaritanos como inimigos, compreenderam que as pessoas que agem com bondade com seu semelhante, sem levar em conta religião, raça, sexo, etc., são as que cumprem o mandamento do Senhor de amar o próximo como a si mesmo. Com certeza, Jesus sabia que o religioso jamais faria isso para um samaritano. E para mostrar que ele caiu na própria armadilha que armou para Jesus, o religioso ouve do Senhor, abre aspas, vá e faça o mesmo. Fecha aspas. Com isso, o pecado do religioso seria descoberto, e os que acreditavam em Jesus aprenderam mais uma lição sobre o reino de Deus. Agora eu queria convidá-los a conversarem um pouco em família a respeito de 4 questões que eu queria deixar aqui para este momento. A primeira questão é: você já deixou de ajudar alguém porque não gostava dessa pessoa? 2. Você se considera uma pessoa que não tem pecados e merece ir para o céu? 3. Quando praticamos algum pecado por descuido ou intencionalmente, o que devemos fazer em seguida para que o pecado seja apagado de nossa vida? 4. Como uma pessoa que nasce e vive sem obedecer a todos os mandamentos de Deus poderá garantir a vida eterna no céu? Deus os abençoe nesse momento de conversa em torno da palavra e tenham uma ótima experiência juntos em torno da palavra em família.